e mais uma vez para falar sobre dores no corpo, sobre coluna vertebral, que hoje é o tema, e o que fazer, o que pode ser feito em casa, e basicamente agora é o nosso trabalho, que é exclusivamente online. Então, todo o trabalho que eu faço, tudo que eu passo aqui de orientação, é para casa mesmo, é para ser feito em casa. Esse período agora, que tem o isolamento social, que as pessoas têm que ficar em casa, então é mais um motivo ainda para a gente estar aqui falando sobre isso. O tema de hoje é listese. O que é a listese? É o escorregamento da vértebra. É quando uma vértebra, a coluna vertebral, ela é composta por várias vértebras, e quando uma dessas vértebras sai do alinhamento com relação às outras, é considerado de listese. Existe um outro nome também, que é a espondilolistese, que aí é quando a vértebra escorrega e tem a fratura das hastes laterais. E espondilodisco uncoartrose, que é quando as vértebras aproximam, comprimem o disco, a vértebra sai do alinhamento e ainda tem o desgaste das estruturas que estão entre as vértebras. E isso acontece muito no pescoço, muito na cervical, que é muito... assim, quando tem o laudo, fala em espondilodisco uncoartrose na coluna cervical, principalmente. As vértebras, a coluna vertebral, quando a pessoa sai da cama, eu falo que é um empilhamento de ossos. É uma vértebra sobre a outra. Quando a pessoa deita, a coluna fica na horizontal. Então, da cabeça, que aparece ali a base do crânio, coluna cervical, nessa região, coluna torácica e a coluna lombar, que é essa parte de baixo aqui, que é a base da coluna, e mais o sacro, que está dentro do quadril, está encaixado entre os ossos do quadril, que é essa parte aqui, e o cóccix, que está ali embaixo. A listese é quando uma das vértebras, ou ela escorrega para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, uma vértebra em relação à outra. O que leva esse escorregamento de vértebra? A aproximação entre as vértebras. Aqui não mostra, mas entre as vértebras, ligando uma vértebra à outra, tem os ligamentos, como se fossem esses filamentos aqui, que aqui são os nervos, mas em volta de toda a vértebra, todo o corpo da vértebra, entre o processo, aqui a apófise lateral, o processo espinhoso posterior, de um para o outro, de um osso para o outro, sempre tem o que é chamado de ligamento. É como uma corda ou o tendão que vai do músculo para o osso, mas no caso dos ossos, de um osso para o outro, tem ligamentos. São estruturas que não têm elasticidade, mas elas são maleáveis. Então, quando a pessoa movimenta, quando a coluna gira, esses ligamentos são maleáveis, mas eles não são flexíveis, eles não têm elasticidade. Então, ele não estica e volta. Assim como os tendões. Então, quando as vértebras se aproximam, elas vão deixar esses ligamentos frouxos. E essa frouxidão dos ligamentos causa instabilidade. E isso facilita o escorregamento da vértebra. Isso faz com que a vértebra saia do alinhamento. E quando a vértebra sai do alinhamento, dentro da coluna tem a medula. Aqui dá para observar, nessa parte aqui, aonde tem essa estrutura amarela, que ali é a medula. Tem toda a extensão da coluna, saindo do cérebro, forma a medula por dentro da coluna. A região cervical é onde tem a maior concentração da medula, porque aqui estão todos os nervos. E à medida que vai descendo a coluna, esses nervos vão saindo para as laterais. Então, quando a vértebra escorrega, ela pressiona a medula. E isso faz com que tenha uma interferência na comunicação do cérebro com tudo que estiver para baixo. Quando é na região lombar, vai enfraquecendo a musculatura de sustentação da coluna e vai enfraquecer tudo para cima. Então, por isso é importante que a coluna, as vértebras estejam no alinhamento correto, as vértebras estejam no lugar certo, no alinhamento e na distância.
Agora, o que leva ao processo de listésia, esse escorregamento, são hábitos. É a maneira como a pessoa deita, levanta, senta, trabalha, tudo que a pessoa faz desde que ela nasceu. Então, tudo que ela faz durante a vida inteira, se num determinado dia ela descobre que tem escorregamento de uma vértebra, tem listese, e isso está sendo muito comum nas pessoas, é porque os hábitos que ela teve, a maneira como ela se movimentou, a postura corporal, a adaptação da pessoa para o trabalho, para o ambiente que ela vive, levou ela a contrair determinados músculos. Ao contrair os músculos, aproximar as vértebras. Quando as vértebras são aproximadas, elas comprimem a raiz do nervo que sai entre as vértebras, sai da medula, de dentro da coluna e vem para a região da musculatura, para os órgãos também, mas para a musculatura. Então, quando as vértebras aproximam, que a pessoa está sentada ou está em pé, as vértebras vão aproximando, comprimem a raiz do nervo. Ao comprimir a raiz do nervo, muitas dessas raízes, elas são amassadas e bloqueadas. Então, se alguma parte desses nervos é bloqueado, parte da musculatura fica sem o controle. O cérebro já não tem o controle da musculatura por inteiro. Então, essa diminuição de controle faz com que tenha assim, um enfraquecimento da musculatura e a musculatura não consegue escorar corretamente e manter a distância das vértebras. Então, a coluna aproxima, machuca o nervo, bloqueia, perde um pouco de força, então já sustenta menos a coluna. Todos os dias acontecendo de comprimir um pouquinho mais os nervos, vai enfraquecendo mais e mais a musculatura. Então, vai diminuindo cada dia um pouquinho mais a sustentação. Muitas vezes a pessoa não percebe isso, não sente dor, não sente nada, porque vai amassando o nervo e anestesia o nervo, bloqueia ele. Então a pessoa não sente dor, não tem o aviso em função da dor. E dessa maneira a pessoa vai tendo perda de força, a musculatura mais fraca tem que fazer mais força para manter a coluna, para manter a pessoa em pé, trabalhando, se movimentando. Menos força, mais esforço, a musculatura contrai mais e aí fica esse processo que vai cada dia enfraquecendo mais a musculatura e aproximando mais as vértebras. Quando as vértebras aproximam, o ligamento fica frouxo, aí a vértebra começa a escorregar, a sair do seu alinhamento. E aí vai comprimir a medula, e ao comprimir a medula vai enfraquecer mais a estrutura ainda, mais a musculatura. Então é uma coisa que vai progredindo cada dia para enfraquecer mais. A maneira de se conseguir reverter esse processo é alongando, fazendo alongamento em relaxamento, porque tem que afastar, tem que distanciar as vértebras. Se as vértebras vão aproximando e elas vão comprimindo os nervos, bloqueando esses nervos, enfraquecendo o controle da musculatura, a musculatura vai perdendo força e vai escorar menos a coluna. À medida que se faz, né, no momento que a pessoa deita lá para fazer os exercícios terapêuticos, faz os movimentos que afasta o quadril e as costelas, abre a coluna lombar, descomprime os nervos, estimula esses nervos para que eles saiam da anestesia, do bloqueio e voltem à sua função, que é fazer a comunicação do cérebro com a musculatura. Então o cérebro, ele volta a ter esse nervo para controlar a musculatura. A musculatura vai ficando mais forte e vai novamente escorando a coluna. Abrindo, escorando e mantendo a coluna, as vértebras afastadas, quando a pessoa está sentada ou está em pé. E aí esse processo, ele se reverte. E à medida que as vértebras vão afastando, vai esticando os ligamentos. Ao esticar os ligamentos, o ligamento que ele está no entorno de toda a estrutura da coluna, à medida que ele estica, ele vai levando a vértebra novamente para a posição. A vértebra vai alinhando novamente e vai descomprimindo a medula. E aí vai liberando mais a passagem dos estímulos. Então, se consegue fazer a reversão do processo que é de escorregamento ou de listese das vértebras.